Bom, a gente falou disso ontem, né? Silvio, Amanda, eu, Constantino, eles são repetitivos nos erros, né? Então parece que vão realmente restringir o horário de funcionamento de serviços essenciais. Já falamos sobre isso aqui. O ideal seria que você liberasse o comércio com protocolos rígidos 24 horas por dia. Assim as pessoas se espalhariam ao longo dessas 24 horas, reduz a capacidade. Já estava sendo feito assim, né? Restaurantes, shopping centers, lojas, né? Limite de clientes por vez, com todos os protocolos, mas não. Eles insistem em restringir, em diminuir o horário, o que vai provocar, obviamente, mais aglomeração nesse horário reduzido. E transporte público, de novo, que é qualquer mapeamento mais ou menos bem feito sobre casos de contaminação, vai indicar que transportes públicos são os locais onde há mais contaminação. Mas a gente continua com pouco ônibus, poucos trens, né, poucos vagões, poucos trens de metrô, quer dizer, intervalo muito longo entre os trens, entre os metrôs, e a situação permanece muito complicada. Posso fazer um comentário, Por favor. Ninguém manda mais hoje no estado de São Paulo, no governo de São Paulo, do que João Gabardo dos Reis, que lidera o tal centro de contingência da Covid. Ninguém manda mais do que ele. É uma espécie de super secretário que decide o que pode, o que não pode ser aberto, decide inclusive se você pode ou não assistir futebol na sua casa, decide se você pode ou não pisar na calçada par ou na calçada ímpar. Ele foi incorporado pelo governo do estado de São Paulo depois da saída do Henrique Mandetta lá do Ministério da Saúde, onde ele trabalhava. João Dória pegou o Gabardo e colocou ele para dar as cartas aqui no estado de São Paulo. Eles vão quebrar o maior estado da federação, porque essa gente, me desculpe, não conhece favela, não sabe o que é morar em 30 metros quadrados com 5 filhos, sem internet, sem TV a cabo, sem poder pedir comida pelo aplicativo, porque infelizmente falta dinheiro e economia é saúde. Silvio, só que essas pessoas são as mesmas que serão as primeiras a ficarem sem hospitais. Aliás, já estão sem hospital porque o sistema de saúde está colapsando, né? Em 2 semanas, o número de internações nas UTIs foram aqui, olha, de 6.657 para 8.872. Se o estado tem pouco mais de 9 mil leitos, a gente está com mais de 82% da ocupação. Isso quer dizer que estamos à beira de colapso. Já assistimos e ouvimos vários relatos de pessoas que deveriam estar internadas na UTI com respirador, no entanto, estão numa UPA ou num corredor de hospital, ou então numa enfermaria, esperando por atendimento especializado. Nessa altura, se não houver medidas de isolamento, distanciamento que possa conter a transmissão comunitária da epidemia, abrir mais leitos será enxugar gelo, porque o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, já falou isso ontem. É impossível você alcançar o vírus nesse sentido, você abrir leitos no mesmo ritmo, na mesma velocidade que a pandemia avança. Então, o vírus é mais rápido, é mais veloz, que a gente é mais veloz que a vacina por enquanto. Então, são medidas necessárias neste momento para impedir o colapso total no estado de São Paulo, notando que várias cidades já estão com filas por leitos de UTI e no Brasil todo temos mais de 2.000 pessoas esperando por um leito de UTI. Então eu acho que não há maior tragédia que essa, morrer por falta de atendimento na saúde. E não é uma coisa pontual, é uma coisa sistemática no Brasil todo. Constantino. Não, é curioso que a Amanda apresenta um problema e faz uma ligação que não se mostrou efetiva ao longo do tempo. Aliás, estamos há 1 ano ouvindo isso, né? 1 ano ouvindo que esse isolamento, esse lockdown é necessário nessa pandemia, né? E é um discurso que está datado, né? Agora a situação da pandemia está muito ruim, mas as pessoas que defendem isso como solução têm alguns problemas. Primeiro, o fato de defenderem isso há 1 ano. Antes era para achatar a curva, 15 dias, depois foi ficando. Segundo, a completa ausência de prova e robustez científica para mostrar que isso está surtindo o efeito desejado e previsto. E ignorando, né, vários efeitos secundários não intencionais, mas previsíveis, como temos notícias aí, né? Está explodindo denúncia de agressão doméstica, de abandono de lar, de um monte de outros problemas, fora a economia que o Silvio já falou. Então, existem vários problemas, né, na vida, ainda mais de uma pessoa mais pobre no Brasil, que está acostumada já à falta de leite no SUS. Então, está faltando alguma criatividade, talvez, por parte desses governadores.
Silvio, é preciso desconhecer muito o que é o Brasil para considerar as pessoas que estão nas ruas, né, aglomeradas no transporte público, aliás, e ninguém faz nada, como pessoas inconsequentes, irresponsáveis, né, não são, rebeldes, não são, absolutamente não são. São vítimas. A gente está há um ano nisso, há um ano. Essa volta do Lula ao cenário, ao tabuleiro político, né, não só tirou vários ratos do bueiro, e na imprensa nem se fala, tem gente eufórica, né, com a defesa de um sujeito que flerta com o modelo venezuelano, cubano, mas aí não é problemático, né? Mas eu quero perguntar o seguinte, algumas pessoas estão apontando o risco do presidente Bolsonaro dar uma guinada, flertar com o populismo para bloquear o crescimento de um Lula, né, que é um demagogo de primeira ordem, em regiões como o Nordeste e tudo mais. Isso seria incompatível com a agenda de reformas. O senhor acha que esse risco é real ou as pessoas estão exagerando? Constantino, na minha opinião, e aí eu falo de uma opinião pessoal, nós não podemos subestimar a inteligência da população brasileira. Todo mundo conhece quem é esse canalha do Lula. Ele voltar para o cenário, na minha opinião, para o presidente Bolsonaro é muito bom. Talvez ele seja o melhor concorrente para um presidente honesto, que desde quando entrou mostrou para o Brasil que basta ser honesto e fazer as coisas direitas que o nosso país tem jeito. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro está seguro e tem pela frente, sim, um desafio, porque nós vivemos numa democracia, mas mais do que isso, a nossa preocupação, e eu falo novamente particular, mas eu acredito poder colocar essas palavras na boca do presidente Bolsonaro, a questão do voto impresso é algo que nós precisamos sim avançar, e essa foi a primeira coisa, que eu falei para o Arthur Lira, o primeiro questionamento para saber o quão bom o presidente Lira seria no Congresso Nacional, é se ele iria pautar o voto impresso. E a garantia que ele me deu, antes de ser eleito, é que se eleito fosse, ele iria iria pautar o voto impresso. Então, esse sim é um grande desafio para que a gente avance para as próximas eleições com a segurança de que o voto popular vai ser respeitado. Deputado, eu gostaria de falar um pouquinho do seu partido, o PSL, né, que votou, a grande maioria do partido votou contra a prisão do deputado Daniel Silveira. Houve o acordo, então, para a indicação da deputada Bia Kicis para a CCJ. Eu acho que é também um grande avanço para todos nós, né? Primeira mulher à frente da CCJ, as feministas estão comemorando muito, né? Eu quero saber como é que está o clima no PSL, no seu partido. Já ouvi falar até de uma refiliação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Está pacificado? O presidente volta, o que o senhor pode nos dizer? Bom, essas palavras eu não posso colocar na boca do nosso presidente Bolsonaro, mas eu posso dizer sim que o clima no PSL está muito bom. O que é importante para o governo, é importante aqui para o Congresso, porque todos nós fomos eleitos sobre as mesmas pautas, defendemos as mesmas bandeiras. E é claro que no curso das coisas, atritos aconteceram, uma divisão clara no PSL nos fez tomar rumos diferentes até aqui, mas a maturidade, eu acredito que ao longo desses 2 anos, tomou conta da personalidade e da consciência de cada deputado e deputada pertencente ao PSL, que nós temos aqui uma missão: fazer o Brasil dar certo, apoiarmos esse governo que tem demonstrado ser o melhor presidente de todos os tempos. Alguns podem discordar, mas não tem nada para falar em relação à corrupção. Nós temos agora essa missão de equilibrar aqui os ânimos dentro do Congresso Nacional e juntos nós seremos mais fortes e vamos aprovar as reformas, vamos recolocar o Brasil no trilho do crescimento novamente. Então, é importante esse realinhamento dos deputados do PSL e eu acredito que isso faz com que o presidente se sinta mais satisfeito e confiante na sua base, que foi eleita toda ela pelo seu nome e pelas suas bandeiras. Deputado, eu gostaria de voltar um pouco à pergunta do Constantino, porque eu acho que ele coloca um ponto muito importante, que é o risco de populismo fiscal. E o senhor acompanhou isso de perto, porque na PEC emergencial a gente viu o presidente Bolsonaro em 2 ocasiões jogar contra a própria equipe econômica. Ontem o Delfim Neto, na coluna dele, descreveu isso como um governo paralelo dentro do governo. Na tramitação da PEC emergencial no Senado, o presidente Bolsonaro defendeu que o Bolsa Família fosse excluído do teto de gastos. E na PEC emergencial na Câmara,
ele apoiou, num primeiro momento, a defesa de excluir os servidores da segurança pública, os policiais, desse congelamento de salário e a proibição de progressões automáticas na carreira. O senhor viu isso de perto porque o senhor teve reunido com o presidente Bolsonaro para discutir esse assunto. Eu quero saber se o senhor acha que isso pode aparecer na tramitação de outros projetos e reformas importantes, como reforma administrativa, que trata dos servidores públicos mais amplamente, né, do RH, do Estado, da União, e também na reforma tributária. Ainda mais agora, o mercado entende que esse risco aumenta com a entrada do Lula aí no páreo eleitoral. Bom, primeiramente, o presidente Bolsonaro é o chefe da nação, o nosso gestor maior, mas, além disso, ele é um político e ele é um homem de um coração que não cabe no peito. E, diante dessas atitudes do presidente, ele, em momento nenhum, comprometeu a PEC emergencial. É claro que existe o ideal para a economia, que seria o texto do Senado na íntegra, mas nós estamos vivendo num momento completamente diferenciado, um momento de pandemia, onde profissionais da saúde e da segurança pública estão na linha de frente. E para o presidente não é considerado justo que, nesse momento, nós teremos outros momentos na reforma administrativa, na reforma tributária, para conceder alguns pontos e para reformar algo que na PEC emergencial, porventura, não esteja 100%. Então, eu acredito que esse acordo feito contempla a parte da economia, que nós não prejudicamos a linha central da PEC emergencial, garantindo o equilíbrio e a segurança fiscal. Entregamos o que é mais urgente para a população carente, aí eu volto a falar do coração do presidente Bolsonaro, que já entregou 293 bilhões de reais em auxílio, agora vão mais 44 com a aprovação dessa PEC. Foram 788 bilhões de reais de enfrentamento ao Covid-19, onde o país não conhecia o inimigo que estava enfrentando e o governo federal não mediu esforços para atender os estados e municípios. Ver governadores hoje decretando lockdown e virando as costas para o presidente Bolsonaro, na minha opinião, é a maior injustiça que esses governadores podem fazer. Se não fosse a mão amiga do presidente Bolsonaro e do governo federal, os nossos estados, na integralidade, estariam completamente arrebentados. Estaríamos todos perdidos. E não tem sequer, e eu desafio o próprio governador Dória de São Paulo a dizer se não foi a mão amiga do governo Bolsonaro que hoje faz com que São Paulo e os demais estados da federação não estejam completamente arrasados. O que muitos já estão. Daqui a 15